Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um Movimento da Semana, o seu podcast do Movimento Econômico, onde a gente analisa os principais fatos que foram notícias aqui no nosso portal. E hoje nós vamos tratar de um tema único, exclusivo. Nós vamos falar da Transnordestina. Não só porque nós estamos realizando eventos para discutir essa obra em 7 cidades pernambucanas. O primeiro evento foi em Salgueiro, no mês passado, no mês de julho, no dia 24, e os próximos vão ser no dia 13 em Petrolina e no dia 15 em Araripina. Não só por isso, mas também porque o cargo do superintendente da SUDENE, o Danilo Cabral, está sendo ameaçado. Nós acordamos hoje com a notícia de que o governo do Ceará está pedindo para que o superintendente seja afastado do cargo. E nós vamos discutir as razões que estão levando a isso e as consequências que isso pode ter justamente para essa obra que agora começa a ser retomada em Pernambuco. E para falar desse assunto, nós estamos aqui reunidos, eu, Ângela Belfort, Márcio Didier. Ângela, que já acompanhou muito essa obra, né, nos últimos anos. Afinal, o início da Transnordestina foi em 2006, então no próximo ano vão fazer 20 anos que a gente ouve falar da Transnordestina aqui em Pernambuco e Ceará. E a Ângela já acompanhou vários trechos dessa obra, né? E o Márcio vai nos trazer o ambiente político em torno aí desse pedido, né, de demissão que teria sido feito pelo governo do Ceará ao presidente Lula para que se troque o comando da SUDENE, né? Vou começar por Ângela. Ângela, o que está por trás disso? Né? É preciso a gente esclarecer. O que está por trás disso, ao contrário do que muitos blogueiros andaram dizendo por aí, não é a defesa que o Danilo Cabral, superintendente da SUDENE, tem feito em torno da retomada das obras em Pernambuco. Tanto é que a SUDENE apoia esse evento que o Movimento Econômico está realizando. Mas não é isso que está por trás. O que está por trás são os repasses de recursos para a obra da Transnordestina no Ceará. Esse é o ponto. E a gente vai discutir isso mais adiante. Mas eu gostaria de começar com a Ângela, porque a Ângela já acompanhou vários trechos dessa obra e você constatou inúmeras irregularidades. Porque o que acontece é que os repasses para a obra do Ceará não têm sido feitos da forma como a TLSA deseja, porque não está havendo comprovação de que a obra está sendo realizada. Porque toda obra de engenharia, ela precisa comprovar a sua execução para que os repasses continuem sendo feitos. Obra pública, né? Exatamente. Tanto até uma obra privada, né? A gente tem que ter um acompanhamento para saber se está indo dentro daquele cronograma. E o que tem acontecido é que esses documentos comprovando a execução da obra não têm chegado como deveriam e, por isso, o dinheiro está sendo segurado até que essa comprovação seja de fato feita, né? E isso aí, Ângela, me traz à memória uma matéria que você fez viajando aí pelo interior e que você constatou uma irregularidade absurda nessa obra. Fala um pouquinho sobre isso. Foi em 2016. A gente estava um pouco acima de Missão Velha, no sentido de quem vai para Pecém. Quando a gente chegou lá, a gente estava fazendo uma matéria e quando a gente chegou lá, os trilhos estavam somente em cima do barco. Apesar do Ministério dos Transportes está dando esse trecho da obra como concluída. A gente fez uma matéria, ganhou o prêmio e muita gente disse, inclusive engenheiros, que era um absurdo. Porque quando colocar o trem ali, o trem vai simplesmente afundar. Você está dizendo que esse trecho da ferrovia ele estava sendo fixado sem dormentes. Justamente. Era só trilho sem O dormentes. trilho em cima do barro. Quer dizer, o próprio operário que construiu, ele foi com a gente lá. E quando a gente chegou lá, ele disse, isso aqui, quando botar um trem com volume, com peso, vai afundar. Lógico que eu não sei se ainda está do mesmo jeito, porque essa obra foi retomada, ficou parada desde 2016, o trecho cearense, e foi retomada em 2023. Mas na época, o Ministério dos Transportes estava dando esse trecho como concluído, como finalizado. E não estava finalizado. E você constatou que
o processo correto seria primeiro as dormentes e depois os trilhos. Justamente. E isso não acontecia. Porque é o que eles chamam da infraestrutura necessária para colocar o trilho por cima. E qual é o tamanho desse trecho? Eu não sei o tamanho desse trecho, mas eram alguns quilômetros. Porque a gente não conseguiu contar até onde ele ia. Mas era grande. Era era uma coisa assim de vários quilômetros. Não era uma coisinha pequena, não. Você também constatou outra irregularidade envolvendo o estado de Alagoas. O que foi? Não é propriamente do estado de Alagoas, mas é a mesma empresa. Em 2001, a gente foi fazer uma matéria na divisa de Pernambuco com Alagoas. E aí, quando a gente chegou lá, a Cheia tinha levado os trilhos na divisa de Pernambuco com Alagoas. Na época, a empresa pegou um financiamento, se eu não me engano, acho que da Sudene, para refazer esse trecho, o que nunca foi feito, e o Nordeste ficou sem ligação com o Sudeste férrea. Sem ligação férrea com o Sudeste. Por causa disso, porque eles abandonaram esse trecho. Aliás, abandonaram vários trechos. De uma maneira geral, Patrícia, em geral, não é a primeira vez, né, que a TLSA faz pressão. A TLSA é uma subsidiária da CSN, de Benjamin Steinbrück. E, ao longo desses mais de 20 anos de concessão, eles já fizeram várias pressões para liberarem recursos sem comprovar que as obras estavam avançando. A última foi em 2023, que era para eles receberem 1 bilhão, liberaram 400 milhões, com a promessa deles comprovarem que estavam gastando esses recursos na obra para depois liberar o restante dos recursos. Aí eu não averiguei como ficou, mas provavelmente esses recursos foram liberados. Deixa eu trazer uma informaçãozinha aqui. Desde que o presidente Lula assumiu o governo, a Sudene já assegurou para o ramal da Ferrovia Transnordestina no Ceará 3,6 bilhões de reais, que são recursos do FNDE. Inclusive, quando nós demos essa notícia aqui, houve até uma certa irritação local, porque era muito dinheiro indo para o Ceará e aqui a gente não estava vendo o dinheiro chegar, né? E este ano, a Sudene já liberou, referente ao ano 2024, 1 bilhão, porque o acordo era que desses 3,6 bilhões, 1 bilhão seria liberado a cada ano e no final mais os 600 milhões. Então este ano já foi liberado 400 milhões em janeiro, já foram liberados 400 milhões em janeiro, e mais 600 milhões em junho. Então a cota de 1 bilhão já foi liberada este ano para a ferrovia. Além disso, houve uma liberação de 800 milhões referentes ao contrato anterior. Isso só foi possível graças a uma articulação entre a Sudene, a Casa Civil e o TCU e o Ministério da Integração, porque não havia comprovação da execução da obra. Então, não havia comprovação da execução da obra e o dinheiro foi liberado. Então, assim, o dinheiro está indo. O dinheiro está indo, pode não estar indo na velocidade que deveria, mas também os documentos não estão vindo na velocidade que deveriam chegar para comprovar a execução dessa obra. E a TLSA está acostumada a liberar esses recursos com a pressão política. Porque a TLSA não cumpriu muitas das metas de concessão que ela assumiu em 1998. Ela não cumpriu várias dessas metas, como aumentar a quantidade de carga transportada, como investir na modernização dos trens, que ela não fez isso. Ela abandonou uma parte do Nordeste Oriental, ficou sem trem. Quando ela assumiu, ela tinha 4.238 quilômetros de ferrovia. Hoje, só circulam 1.200 quilômetros entre o porto de Pecém e o porto de Itaqui. O resto do Nordeste ficou sem trem. Pois é. Agora, Márcio, esse tensionamento ele começou a crescer diante das pressões que a TLSA tem feito sobre o governador do Ceará, alegando que se esses recursos não vierem, vai haver demissão de 8 mil funcionários. A obra vai parar e 8 mil pessoas vão ser demitidas, né? E isso às vésperas de um ano eleitoral. Sim. Né? Eu queria que você me dissesse qual foi o sentimento que você captou aí no meio político em torno dessa questão. Vê só, Patrícia. Primeiro que já teve um constrangimento lá atrás do governador Elmano durante a passagem de Lula lá pelo Ceará, de cobrança, de tudo mais. Não é? Mas o que os pernambucanos estão ressentidos, principalmente a ala petista daqui de Pernambuco, é que
o PT não pediu nenhum ministério. Pernambuco hoje tem 7 ministérios, não é? E tem 7 ministérios por um motivo que não é... Eita, o presidente Lula quis privilegiar Pernambuco. Foi um acaso que foi chegando, caso de Volney, por exemplo, que ele era adjunto, né, executivo. O ministro saiu, ele assumiu o lugar dele. Então, o PT daqui de Pernambuco nunca fez nenhuma gestão para conseguir um mandato, um ministério. O que o PT daqui tinha pedido era apenas um cargo da Codevasf, que é de Lázio Vanderlei, que assumiu, uma diretoria no Banco do Nordeste, que ganhou 2, que é Dilson Peixoto e André Campos, e a Sudene, que era Danilo. O PT de Que foi Pernambuco... indicado pelo senador Humberto Costa. Senador Humberto Costa. O PT não pediu nada mais do que isso. Então, o que é que acontece? O PT foi pego de surpresa com essa... Foi essa pressão? as pessoas, os integrantes do PT daqui disseram que foram pegos de surpresa, e até porque pelo trabalho de excelência que Danilo vem fazendo na Sudene. A Sudene era um órgão que estava estagnado, estava parado, e Danilo deu nova vida a isso. A verdade... No governo Bolsonaro, foram 3 presidentes. Teve um presidente que ficou menos de 1 ano na Sudene. Sim. Ou seja, a Sudene era, sabe, um cabide ali. Cabide de emprego. De emprego para acomodar e tal. E ninguém fez nada. Uhum. Foi um período que a Sudene estava ali no ostracismo, né? Sim, e Danilo deu uma nova vida à Sudene. Está encampando essa questão da Transnordestina, que já tinha sido tirado Pernambuco do mapa. Então ele está recolocando e está lutando por isso. E é uma luta justa, e é uma luta que a gente tem que fazer, até porque é muito importante para o estado de Pernambuco, da forma como ele é construído. Ângela pode falar bem melhor do que eu dessa questão, mas é muito importante economicamente, e até porque o Porto de Suape tem muito mais capacidade do que o Porto de Pecém. E ele vinha fazendo um trabalho em defesa da ferrovia sem conotação política. Sim. Sem conotação política, e sempre liberou recursos para o Ceará e sempre defendeu que os recursos deveriam ir para o Ceará e também retomar a obra daqui. Né? Ele não queria que só fosse retomado. Ele quer que sejam feitos 2 ramais. Porque esses 2 ramais, segundo especialistas como Tânia Bacelar, Maurício Pina, é que vai fazer o Nordeste Oriental como um todo ficar mais competitivo. Claro. Né? E a pressão que o PT vai fazer, os petistas daqui, é que esse final de semana, coincidentemente, vai ter um encontro nacional, 17º encontro nacional do PT, e que no domingo vai ser empossado um novo presidente, que é Edinho Silva. Atualmente o presidente do PT é Humberto Costa. Uhum. Até o domingo é Humberto Costa. Então é possível não. Os petistas daqui, Tereza Leitão, Humberto, Carlos Veras, que é o presidente estadual do PT e primeiro secretário da Câmara dos Deputados, vão fazer pressão em cima de Iglesias e dizer, olha, o que é que tá vendo? Ele está fazendo um trabalho bom. Se ele tivesse um trabalho, como tu falasse, Patrícia, de cabide de emprego, só lá para constar, mas não, ele está fazendo um trabalho eficiente. Tem feito um trabalho muito bom. E essa pressão não vai vir só do meio político. O meio empresarial também está se mobilizando. Eu conversei com a Linagem, presidente do Grupo Atitude Pernambuco. Eu conversei com o Bruno Veloso, presidente da FIEP. Eu conversei com o Adriano Lucena, presidente do CREA. Todos estão se mobilizando para fazer pressão sobre o governo federal, sobre a bancada, para evitar que haja essa mudança. Porque se houver essa mudança, certamente vai vir um cearense para a Sudene. E aí é que a gente não vai ver obra nenhuma ser feita. Não vai ter obra nenhuma. Esqueça a Transnordestina, vai ser realmente fadada a um trem fantasma, né? Vai ser a lenda, a grande lenda. Só complementando o que você está dizendo, essa semana eu falei com a fonte minha de Brasília, e ele me disse o seguinte: a luta é que não é só que eles abandonaram o trecho de Pernambuco, se referindo a essa empresa, é que eles não querem que o trecho de Pernambucano seja construído, porque vai fazer concorrência com eles. É verdade. Então, esse é um assunto muito sério. A gente sabe do poderio econômico de uma CSN, né, que a TLSA é uma subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional. Essa empresa só levou um puxão de orelha de Dilma Rousseff. Nenhum outro presidente fez isso. Então, assim, o poderio econômico aí é muito grande. Mas eu tenho informações que o presidente Lula deixou de receber o Benjamin durante o último governo dele, e isso começou a se desfazer. Isso mudou
completamente, né? A gente sabe que a ferrovia é importante para o Ceará. Ninguém está aqui contra a ferrovia cearense. Não, Muito importante, de modo algum. né? A questão toda é, não dá para ser só um trecho no Ceará. A gente está aqui com a obra praticamente sendo retomada. Foi feita a licitação, a Infra está terminando os projetos básicos dessa obra. Pretende fazer a licitação agora para a contratação e essa obra começar em 2026. Se a gente não se mobiliza em torno disso, se não há uma pressão realmente em torno disso, sim. vai cair no esquecimento e vai ficar como certeza. estava esses anos todos. Aí Pernambuco, ao Deus dará, né? E nós precisamos dessa ferrovia. Nós tivemos um evento lá em Salgueiro e vimos a importância que é aquela cidade, aquele Sim. entroncamento ferroviário que tem ali, né? Que pega o ramal que vem do Piauí, o ramal que vai para o Ceará, o ramal que vem para Porto Suave e o estudo de um ramal. Agora que a própria Sudene estava querendo, tá contratando, fazendo uma parceria com a Universidade Federal para estudar um ramal que vem de Petrolina Salgueiro para ajudar a escoar a produção de frutas de Petrolina, porque Petrolina tem um polo produtivo muito grande e não pode ficar isolado também, né? Então a importância daquilo ali, como isso modificaria toda a economia daquela região do Sertão Central, né? Sem falar do gesso, né? Porque o gesso, claro. Hoje a gente compra gesso espanhol aqui mais barato do que o gesso do Araripe. Pois E a diferença é o transporte rodoviário, né? Exato. E só por fim, chefe, dessa questão de Danilo, da manutenção, e aí falou, não, então o Ceará quer ficar só o trecho dele. Se fizer o trecho de Pernambuco, você vai ser aquele jogo que os políticos gostam muito de falar, o jogo do ganha-ganha, né? Ganha Pernambuco, ganha Ceará, todo mundo ganha. Se tirar Pernambuco, aí vai ser um jogo completamente desigual, né? Vai ser um jogo de ganha-perde, que o Ceará vai... Eu acho que o importante é a gente crescer junto, não você ficar alijando uma parte da região. E é preciso pensar também no seguinte, essa ferrovia ela tem que estar conectando os outros estados do Nordeste. Sim. Não dá para ficar só Pernambuco e Ceará. Piauí, Pernambuco, Ceará. Tem Alagoas, tem Rio Grande do Norte, tem o Sergipe, né? Tem uma conexão que seria muito interessante chegar a Fiola na Bahia, que está construindo sua ferrovia também, para integrar essa região toda, para escoar a carga, porque se houver essa ferrovia bioceânica que os chineses estão querendo construir do Peru até a Bahia, a gente tem uma conexão com o Pacífico. Com o mundo, né? Reduzido. Com o Pacífico, numa era que você está vendo. Para chegar na China. A 10 dias de China, diferença. 10 dias de diferença. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. É. Né? De transporte. Aí, o seguinte, tem que haver uma integração e a partir desse trecho pernambucano já tem gente se mobilizando, como a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que disse que se sair a Transnordestina esse trecho pernambucano, eles vão fazer um ramal de Cabedelo para cá. Eles vão se mobilizar de Cabedelo para cá. Então, esse trecho pernambucano, ele não vai ajudar só Pernambuco, não. Ele vai ajudar Pernambuco e os estados vizinhos. Exato, os porque estados mais ele próximos. é mais um fator de conexão Com certeza. entre os estados. Né? Então, É. Pernambuco está aqui. A Paraíba está a 1 hora e pouco de distância do Recife. Né? Então, o Cabedelo está mais ou menos essa distância, né? Esse tempo de distância. Então, é perto. Né? E uma cidade também que é interessante e quase se integra ali com Goiânia, onde tem a Stellantis, né? Porque o impacto da montadora alcança ali até João Pessoa, né? Tem gente que mora em João Pessoa e trabalha na Stellantis, né? Então, mas aí... Essa questão... Agora, o lado positivo dessa história toda é esse encontro do PT. Pode ser que seja resolvido já nesse final de semana, né? Que essa pressão seja desfeita e seja tudo resolvido. Ou então... pior para Pernambuco se der tudo errado. Não, vai ser uma derrota política grande para Pernambuco. Grande. Independente da coloração partidária, Exatamente. Essa vai ser uma derrota política muito grande para Pernambuco. Todos têm que estar unidos. Né? Como foi na refinaria lá atrás, tem que ser agora pela Transnordestina. Exatamente. É isso que a gente precisa fazer. É isso. Bom, pessoal, era isso o nosso recado dessa semana. Então a gente espera que vocês também se mobilizem, né? Vamos lutar aí por essa obra que é tão importante aqui para Pernambuco e para o Nordeste. Não é só Pernambuco, mas o Nordeste como um todo precisa que esse ramal seja concluído, até porque é uma questão de honra. São 20 anos. 20 anos de dinheiro público indo para uma obra que a gente não vê sendo concluída. É isso. É isso mesmo.